Pergunta: por que devemos estudar o Antigo Testamento? Resposta: a Bíblia é uma revelação progressiva. Se você pular a primeira metade de qualquer bom livro e tentar terminá-lo, você vai ter dificuldade de entender seus personagens, o enredo e o final. Da mesma forma, o Novo Testamento só pode ser completamente entendido quando é visto como o cumprimento dos eventos, personagens, leis, sistema de sacrifício, alianças e promessas do Antigo Testamento. Se apenas tivéssemos o Novo Testamento, iríamos ler os evangelhos sem saber por que os judeus estavam esperando pelo Messias, um rei salvador. Sem o Antigo Testamento, não entenderíamos por que esse Messias estava vindo. Veja Isaías 53, e não poderíamos ter identificado Jesus de Nazaré como o Messias através das várias profecias detalhadas que foram dadas a seu respeito. Por exemplo, seu lugar de nascimento, Miqueias 5:2, sua forma de morrer, Salmos 22, principalmente versículos 1, 7, 8, 14, 18, Salmos 69, 21, etc. Sua ressurreição, Salmos 16, 10 e muitos outros detalhes de seu ministério, Isaías 52, 13, 9, 2, etc. Sem o Antigo Testamento, não entenderíamos os costumes judaicos que são mencionados no Novo Testamento, não entenderíamos as distorções que os fariseus tinham feito à lei de Deus por acrescentarem as suas tradições. Não entenderíamos por que Jesus estava tão transtornado ao purificar o templo. Não entenderíamos que podemos usar a mesma sabedoria que Cristo usou em suas muitas respostas aos seus adversários, humanos e demoníacos. Sem o Antigo Testamento, deixaríamos de entender várias profecias detalhadas que só podiam se tornar verdade se a Bíblia realmente fosse a palavra de Deus, não dos homens. Veja os profetas maiores e menores, tais como Daniel 7 e os capítulos seguintes. Essas profecias dão detalhes específicos sobre a ascensão e queda de nações, como iriam cair, se ascenderão de novo, quais poderes seriam os próximos a emergir, quem seriam os principais personagens, Ciro, Alexandre o Grande, etc., e o que aconteceria com os seus reinos quando morressem. Essas profecias detalhadas são tão exatas que céticos acreditam que só podem ter sido escritas depois do ocorrido. O Antigo Testamento contém várias lições através das vidas de seus personagens falíveis que possuíam a mesma natureza que possuímos hoje. Ao observar suas vidas, podemos nos encorajar a confiar em Deus, não importando a situação. Daniel 3, e a não ceder nas coisas pequenas, Daniel 1, para que possamos ser fiéis depois nas grandes coisas, Daniel 6. Podemos aprender que é melhor confessar nossos pecados com sinceridade logo, ao invés de botar a culpa em outra pessoa, 1 Samuel 15. Podemos aprender a não brincar com o pecado, pois o pecado vai nos descobrir e a sua mordida é fatal. Veja Juízes 13:16. Podemos aprender que precisamos confiar e obedecer a Deus se almejarmos experimentar da sua terra prometida ainda nessa vida e do seu paraíso na vida futura. Números 13. Aprendemos que se contemplarmos o pecado, estamos apenas nos preparando para cometê-lo. Gênesis 3, Josué 6, 7. Aprendemos que nosso pecado tem consequências não só para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor que amamos tanto. Da mesma forma, o nosso bom comportamento tem recompensa para nós e para os que estão ao nosso redor também. Gênesis 3, Êxodo 25, 6. O Antigo Testamento também contém grandes quantidades de sabedoria que o Novo Testamento não tem. Muitas dessas estão escritas nos livros de Salmos e Provérbios. Esses ensinos de sabedoria revelam como posso ser mais sábio do que meus mestres, qual o resultado de vários pecados. É sempre bom poder ver o anzol que a isca está escondendo. E quais realizações o mundo tem a oferecer? Nenhuma. Como posso perceber se sou um tolo? Tolo moral, quer dizer. Como posso acabar afastando pessoas sem ser esse o meu objetivo? Como posso abrir as portas para o sucesso duradouro? Como posso achar sentido para a minha vida?
Novamente, tem tanta coisa nesses livros só esperando ser descoberta por aqueles que realmente querem aprender. Sem o Antigo Testamento, não teríamos nenhuma base para nos guardar contra os erros das perversões politicamente corretas da nossa sociedade, na qual a evolução é vista como sendo a criadora de todas as espécies durante um período de milhões de anos, ao invés de ser o resultado de uma criação especial de Deus em 6 dias literais. Nós acreditaríamos na mentira de que casamentos e famílias são estruturas em evolução que devem continuar a mudar com a sociedade, ao invés de serem vistos como um plano de Deus, cujo propósito é criar filhos que o seguem e proteger aqueles que seriam usados e abusados se não estivessem em tal estrutura, frequentemente mulheres e crianças. Sem o Antigo Testamento, não entenderíamos as promessas que Deus ainda vai cumprir à nação israelita. Como resultado, não veríamos propriamente que o período de tribulação é um período de 7 anos, no qual ele vai estar trabalhando especificamente com a nação de Israel por ter rejeitado a sua primeira vinda, mas que vai recebê-lo na sua segunda vinda. Não entenderíamos como o reino futuro de Cristo de 1000 anos se encaixa com as promessas aos judeus, nem como os gentios vão fazer parte também. Também não veríamos como o final da Bíblia conecta tudo o que estava solto no começo da Bíblia, restaurando o paraíso que Deus originalmente criou esse mundo para ser, no qual teríamos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele no Jardim do Éden. Em resumo, o Antigo Testamento é um espelho que permite que nos vejamos nas vidas dos seus personagens e nos ajuda a aprender de forma indireta com os seus exemplos. Explica tantas coisas sobre quem Deus é, as maravilhas que tem criado e a salvação que tem providenciado, conforta aqueles que estão passando por perseguição ou problemas, especialmente o livro de Salmos, revela através de tantas profecias cumpridas, porque a Bíblia é um livro tão sem igual entre os outros livros santos, só ela é capaz de demonstrar o que clama ser a palavra inspirada de Deus. Revela muita coisa sobre Cristo, página após página dos seus manuscritos. Contém muita sabedoria, que vai além do que o Novo Testamento cita ou a que se refere. Em resumo, se você ainda não se aventurou profundamente nas suas páginas, então está perdendo muito do que Deus lhe tem disponibilizado. Ao ler o Antigo Testamento, haverá muito que você não entende de imediato, mas haverá muito mais que você vai entender e aprender ao continuar estudando as suas páginas, pedindo a Deus que o ensine ainda mais. A sua escavação vai lhe recompensar com grandes tesouros.